Boa tarde para todos vocês. Esperamos que tenham passado bem, né? Esses dias aí depois do nosso último vídeo. Estamos aqui novamente, eu e a minha amiga Jacira. E hoje nós vamos falar com vocês um pouquinho sobre a física quântica. Para muita gente é um tema que, assim, conhecido. Alguém já ouviu falar alguma coisa, um amigo já falou algo, né? E para muitos ainda é algo bem desconhecido. Para mim mesmo, essa semana nós estudamos muito sobre esse tema e para mim foi um quebra-cabeça. Mas hoje nós vamos ver o que tem a ver essa física quântica com a espiritualidade, né? Porque a nossa ideia aqui é estudar a física, a ciência, tudo que tiver aí no nosso universo com base no Evangelho. Como que o Evangelho e as ciências, eles se complementam, né? Como que nós podemos trazer o que a ciência nos ensina para o nosso dia a dia, junto com o Evangelho, junto com os ensinamentos do Cristo. E para isso, a Jacira vai nos responder algumas perguntas. Nós elaboramos após um estudo que fizemos, esperamos que esse bate-papo aqui possa trazer algo novo para vocês, mas se não trouxer algo novo, possa fortalecer algum conhecimento, alguma descoberta, né? Então, o nome do nosso estudo hoje é o Evangelho sob a ótica da ciência. Oi, Jacira. Olá, tudo bem, gente? Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. É isso aí. A nossa primeira pergunta, Jacira, já para a gente poder compreender um pouquinho, né, do nosso estudo, é o que é a física quântica? O que é a física quântica? Quando nós fomos procurar qual era o subsídio, o respaldo científico que nós poderíamos trazer para os nossos estudos sobre o Evangelho de Cristo, então lá nós descobrimos que seria a física quântica, né? E essa física quântica, ela ainda está praticamente engatinhando, muito engatinhando. Nós tentamos avançar, mas através dos nossos estudos, nós vimos que ainda falta muito, muito. E segundo os autores que nós lemos, os vídeos que nós assistimos, é daqui para os 50 anos. Bom, física quântica, como o nome mesmo já diz, é a física que tem no seu laboratório a pesquisa do quanto. E o que é esse quanto, né? A sua equação, o seu objeto de estudo é o quanto. O quanto é a menor quantidade de energia que existe. E esse quanto, ele está numa dimensão metafísica diferente da dimensão material, da dimensão quântica em que nós estamos. E para ele se materializar nessa dimensão física, ele precisa ser observado por uma consciência para ele, então, se materializar. E aí, então, ele passa a vir para a nossa realidade cósmica, para esse mundo em que nós estamos acostumados a viver, a achar que é esse mundo que existe. Foi a partir dessas pesquisas, desses estudos em laboratório, por meio dos aparelhos físicos, que eles conseguiram, então, identificar esse quanto. E eles só conseguem enxergar o quanto se for através dos aparelhos dos laboratórios físicos. Jacira,
Quando a gente ouve falar física quântica, teoria quântica, mecânica quântica, é tudo a mesma coisa, então? Sim, são só nomes sinônimos, né? Significa a mesma coisa. Quando a gente vai buscar as informações, a gente pode procurar mecânica quântica, teoria quântica, física quântica. E os estudos são muitos, mas ainda precários, muito precários, porque essa física quântica, ela ainda demanda de muitas descobertas, apesar de que muitos cientistas já estão trabalhando com essa intenção. Então, nós podemos entender que a física quântica é a física das possibilidades. Ela já existe, o que nós somos capazes de realizar existe no mundo quântico, é isso? Sim. O mundo quântico é o mundo do quanto enquanto não observado, né? Quando ele passa a ser observado, ele se materializa no mundo físico, né? No mundo cósmico, nessa natureza cósmica em que nós vivemos, nessa realidade cósmica em que nós vivemos. No momento em que você observa o quanto ele sai daquele espaço, daquele mundo quântico para o mundo físico. O mundo quântico é um mundo da metafísica, né? É outra dimensão. Perfeito. E aí nós vamos ver daqui para frente como é que essa coisa veio e começou, então, a termos subsídios científicos para tudo aquilo que nós vivenciamos por orientação do Evangelho, por meio desses princípios quânticos, desses processos quânticos, dessas equações quânticas, é que nós fomos vendo, então, que o Evangelho do Cristo se antecipou muito, muito à ciência, né? Só hoje a ciência está trazendo essas orientações, essas comprovações científicas do Evangelho. Até então, não tinham sido comprovadas. Agora elas estão comprovadas. Mas, como eu disse a vocês anteriormente, ainda falta muito. E nós estamos fazendo parte desse mundo quântico. Nós somos criaturas quânticas e nós somos agentes quânticos. Nesse estudo que nós fizemos, nessa pesquisa, os estudiosos físicos, né, que nós pesquisamos, eles falam de alguns princípios da física quântica. Então, eu gostaria que você falasse para nós o que vem a ser, né, o que é o princípio da complementaridade. Como eu acabei de falar, a partir de agora, nós temos dois espaços, né? Nós temos o mundo cósmico, que é o mundo físico, e temos agora o mundo quântico, que é o mundo da metafísica, que é uma outra dimensão. Então, a complementaridade é a ligação desses dois mundos. Um está ligado ao outro. E isso, então, nos dá a possibilidade de perceber que, por exemplo, quando a gente desdobra, né? Lembram do desdobramento que a gente falou no último vídeo? Quando a gente desdobra, que nós vamos para outra dimensão, nós vamos para essa dimensão quântica. Quando nós estamos nessa dimensão quântica, não estamos no mundo material,
no mundo cósmico, no universo cósmico. Estamos em uma outra dimensão. Numa dimensão que muitos físicos ainda não conseguem aceitar. Os materialistas, né? Eles ainda não conseguem aceitar. E muitas coisas, apesar de serem trazidas dentro de um laboratório de física, muitas coisas para os próprios físicos ainda está sem explicação. Acontece, mas eles ainda não têm a explicação desses procedimentos, desses processos, desses princípios. Nós não vamos entrar em detalhes de como é que eles trabalharam, porque é um assunto muito complexo, é um assunto muito complicado, não vale a pena a gente trazer para aqui, mesmo porque nós não temos competência para isso. Nós lemos, estudamos, nós vimos por que tem esse princípio da complementariedade, mas a gente não vai discutir isso aqui. A gente só está querendo mostrar que dentro de um laboratório de física já se comprova os ensinamentos de Cristo. E como é bonito isso, né? A gente vendo aí o que o Evangelho nos diz, que tem que caminhar junto, ciência, religião ou doutrina, né? Seja o nome que queiram dar. Além do princípio da complementaridade, nós vimos também que existe o princípio da correlação ou reciprocidade. O que nós podemos falar sobre esse princípio? Então, baseado no fato de que agora nós temos dois mundos, né? O mundo físico e o mundo quântico. Nós agora também temos comprovações de que podemos nos comunicar à distância. Tudo isso, gente, é comprovado pelo comportamento das partículas elementares, que no caso que a gente está discutindo é o quanto, né? Temos o quanto, o elétron, o próton, só para dar uma visãozinha. Esses estudos, então, nos possibilita a mostrar, né, quando nós estamos trabalhando a nível espiritual, que existe essa condição, né, de nós nos comunicarmos à distância. E aí entra o tratamento à distância. Como que nós podemos mandar as nossas energias para uma pessoa que está em outro lugar e como que nós podemos ajudar essa pessoa a potencializar a sua vontade de querer se curar, de dar um apoio a uma angústia que ela está sentindo, de amenizar um sofrimento e de até mesmo mandar umas sugestões que ela está precisando naquele momento. Então, do ponto de vista desse princípio, né, essa comunicação à distância está comprovada. Realmente é um estudo que vale a pena aprofundar, né? Quem tiver tempo, pesquisar e se aprofundando nesse tema, porque eu acho que nos próximos anos aí, nas próximas décadas, a gente vai ouvir falar muito disso, viu? Além da complementaridade... Você falou um pouquinho uma coisa, só complementando o que você falou, Pri. Se nós formos na internet, tem muitos vídeos e tem uma bibliografia intensa para se aprofundar e para estudar. Foi isso que nós fizemos agora para poder vir aqui trazer para vocês o mínimo que a gente conseguiu assimilar. Mas a gente assimilou um conhecimento que nós já vivenciávamos, a gente só fez comprovar,
né? Que era isso que a gente queria mostrar, que existe uma comprovação científica para os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. É isso mesmo. E o colapso de ondas? O que nós podemos trazer para as pessoas aí do colapso de ondas, que eu acho que é o mais bonito disso tudo, é o colapso de ondas. Muita gente já ouviu, igual passarinho, assim, ó, falar do colapso de onda, né? Muita gente já ouviu falar. O que é a onda? A onda é a vibração do quanto lá no mundo dele, né? Então, o quanto está vivendo lá no mundo quântico dele, lá na outra dimensão, metafisicamente, ele está lá. E são ondas, né? São vibrações, é uma onda quântica, né? Quando nós observamos essa onda, esse quanto, né? Ele se materializa. E nós, pelo poder da nossa mente, podemos materializar essa onda. E uma coisa que eu não disse é que tudo, inclusive nós, é feito de quanto, né? É a partícula elementar. Então, essa partícula, ela vai se transformando numa molécula e daí as coisas passam a existir. E baseado nesse fundamento, baseado nesse princípio, nós temos condição de materializar essa onda. Por isso que a gente fala o colapso da função de onda. A função de onda é o quanto, né? E o colapso é a gente materializar. Então, quando a gente quer alcançar objetivos, projetos, sonhos, desejos e até mesmo cura, né? Se nós tivermos certeza, fé de que nós podemos fazer isso, né? Precisamos acreditar. Olha aí a fé. Precisamos ter certeza. Olha aí a fé do nosso poder mental, né? Se formos por este caminho, nós conseguimos materializar essa função de onda. Por isso que se fala em colapso da função de onda. Por exemplo, eu quero fazer um estudo, né? Então, eu posso concretizar esse estudo através dessa minha força mental, dessa minha vontade, dessa minha certeza que eu posso fazer. Existem as possibilidades. Olha aí que a gente vivencia isso todo dia, um falando para o outro assim, já aconteceu, tenha certeza, já está feito. A gente não fala assim, um com o outro? Não diga que pode ser, diga que já está feito. É porque, intuitivamente, nós já sabemos que, cientificamente, isso é possível. É aí que está a nossa fé, é aí que está a nossa certeza. É muito bonito, né? Muita coisa aí para a gente descobrir. A gente só está pincelando, viu, gente? É muito por cima, porque assim... É muito pincel que a gente está usando. É muita pincelada. Até porque eu posso falar só por mim, né? Eu ainda não tenho gabarito para aprender tudo isso, não, viu, gente? É um conteúdo muito vasto. Muito. E se a gente quiser se aprofundar nesses princípios, nesses processos, são muitas palavras diferentes, muitas terminologias que a gente não tem hábito, né? Então, às vezes, a gente se depara com um termo que a gente não sabe, e esse termo até, às vezes, a gente já estudou ele antes,
e ele aparece como se fosse para nós um termo novo, né? Porque a gente não entende da linguagem física, né? Nós não somos cientistas, nós não estudamos física a ponto de entender essa linguagem tão complexa. Nós somos só atrevidas, abelhudas. 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 Bom, aí, além do colapso de ondas, da reciprocidade ou correlação, da complementaridade, nós ainda temos o emaranhamento quântico, né? E como que acontece? Como que dá esse emaranhamento? Como que a gente identifica, se é que tem como identificar, né? Deixa eu reforçar para a gente não se perder. A Pri está me perguntando sobre os princípios quânticos. São vários os princípios quânticos. A gente está trazendo aqueles mais interessantes. O que a gente está trazendo dentro do nosso dia a dia, do que a gente vive do Evangelho, tá? Então, tudo isso que a gente tem falado até agora são muitos, muitos estudos. Não são poucos os estudos, não, tá? E como eu estava dizendo a vocês, o desdobramento, a mediunidade, as vidas passadas, tudo já existe lá naquela dimensão metafísica. É isso que se chama emaranhamento. Então, quando eu projeto alguma coisa, quando eu penso em alguma coisa, em materializar alguma coisa, essa coisa já existe nesse emaranhado. É um universo metafísico onde está tudo lá. E essa coisa ela é tão complexa, que os físicos ainda não conseguem explicar com muitos detalhes, não, né? Então, por exemplo, as nossas vidas passadas, elas estão lá nesse emaranhamento, tá? Está lá nessa dimensão. E quando a gente quer trabalhar as nossas vidas passadas, quando a gente quer refazer, é um projeto, né? Eu quero refazer uma vida passada minha. Isso é um projeto. Isso é um objetivo de vida. Isso é até um sonho. Para muitos, isso é um sonho, né? Então, essa coisa ela já existe lá no emaranhamento. Aí, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos colapsar essa função de onda. Nós vamos trazer para a realidade, para que essa realidade se concretize dentro das possibilidades que depende da nossa intenção, que depende dos nossos movimentos, né? Porque se eu tiver incerteza, já morreu aí. A gente já não vai conseguir. Eu preciso querer de verdade. Então, eu posso trazer essa vida passada para trabalhar aqui no plano material. Como posso trazer também outras variáveis, né? Outros desejos, outros sonhos. Por exemplo, se eu quiser comprar uma padaria, a padaria já está lá nesse emaranhamento quântico. Eu só tenho que mentalizar e programar com o meu poder mental a compra dessa padaria. Ela não vem de graça, não, a gente vai ter que comprar, né? Mas a gente tem todas as possibilidades, porque a física quântica é uma física das possibilidades, né? De programar a nível mental como é que vai acontecer isso. Porque a padaria já está lá nesse emaranhado quântico. Tudo que a gente pensar está no emaranhado quântico, já existe. A gente só tem que materializar esse nosso desejo, esse nosso objetivo, esse nosso projeto
e trazer para a realidade, essa realidade física. Agora, não é todo mundo que consegue, porque simplesmente nem acredita, né? A pessoa, principalmente um materialista, jamais vai acreditar nisso, que ele tem esse poder mental. Agora, quando você fala para nós do poder mental, a gente tem que entender também que não é ficar só pensando naquilo, né? Esse projeto, ele tem que ir além de ficar só eu quero. Eu tenho que buscar o caminho também para conseguir concretizar, fazer isso colapsar, né? Fazer acontecer, correto? É um planejamento mental, né? Esse planejamento mental, ele envolve buscar no emaranhamento, ele envolve quais são as pessoas que estão correlacionadas com esse nosso projeto, quais são as atitudes que eu deverei tomar, quais são as condições em que ele pode acontecer. E tem uma coisa super importante, que tem uma hora certa para acontecer. Às vezes, a gente quer uma coisa, mas que não está ainda naquele tempo daquele acontecimento. Que é o que a gente fala assim, olha só, a gente fala assim, é no tempo de Deus. A gente não fala muito, é no tempo de Deus. Tudo tem seu tempo e tem sua hora. Então, qualquer coisa que queiramos materializar, nós temos que ter a paciência de esperar a hora certa. Mas isso não impede de que façamos esse planejamento. É um planejamento, né? Eu quero fazer um curso. O que se precisa para fazer esse curso? Então, eu tenho que investir em todas as possibilidades necessárias para esse curso atender com a força da minha mente, colocando a minha mente para pensar na concretização desse curso, dessa cura até, né? Eu quero curar alguma coisa, um vício, um trauma. Nós temos todas essas possibilidades. O tempo de Deus, para nós, para os físicos, é o tempo de Kairos, né? E o tempo do homem é o tempo de Cronos. Então, vamos sair do tempo de Cronos e esperar lá em Kairos ou em Deus, que é melhor. Eu não sei se é Kairos ou Kairos que fala. É Kairos. Cada um. E vocês estão vendo que as terminologias são muito complicadas, né? São os nomes que não é do nosso métier. Tem uns termos assim bem diferentes. É lá da física dos cientistas, né? E aí complica para a gente, né? Essas duas palavras mesmo, a gente nunca usou, eu pelo menos nunca usei. Bom, nós sabemos que o universo ele foi criado, né, para trabalhar em harmonia. Tudo tem o seu lugar, tudo tem a sua hora. A natureza ela é harmônica, né? Tudo segue um ritual, tudo segue um ritmo, né? Mas de vez em quando algo sai desse equilíbrio, algo quebra essa rotina. Quando isso acontece, como que essas energias ou como que esse quantum, né? Como que ele funciona? Como que existe um jeito de voltar a reequilibrar isso? Olha, essa parte é uma parte tão importante, tão interessante, porque quando esse desequilíbrio acontece, né? O universo ele tem um equilíbrio, ele funciona em harmonia, ele tem uma disciplina. Eu estava vendo ontem mesmo um vídeo falando da extinção dos animais, né? O universo ele é tão integrado, ele é tão harmonioso, que quando vem a extinção de um animal, tipo os lobos, né? Lá nos Estados Unidos, os lobos foram extintos.
desequilibrou completamente. Até o rio foi desequilibrado por conta da extinção dos lobos. Era um vídeo que eu estava vendo ontem muito interessante. Então, quando acontece esse desequilíbrio, nós automaticamente sofremos na nossa individualidade esse desequilíbrio. E isso está comprovado, inclusive, com as partículas, né? Se as partículas são desequilibradas, o processo quântico também se desequilibra. E esse equilíbrio traz para nós o princípio que eles chamam fisicamente, que nós chamamos de Deus, né? Então, esse princípio do equilíbrio, olha que coisa mais linda. Esse princípio do equilíbrio do universo é Deus, né? É Deus. E eles chamam por outro nome. Eles não chamam esse princípio antrópico, que eles chamam antrópicos, né? Eles não chamam de Deus, mas esse equilíbrio do universo, da natureza, de tudo certinho no seu devido lugar, é Deus. Então, queira ou não queira, os materialistas dão outro nome, mas Deus existe. É verdade. Então, não é mesmo o nome é o princípio antrópico, né? Princípio antrópico forte. Princípio antrópico forte. Isso é Deus. É o nome que eles deram para Deus. Os físicos, né? Porque a gente sabe que Deus tem outros nomes aí, por aí. Eu andei anotando, acho que uns 10 nomes para Deus. Cada cientista, cada filósofo, cada religião dá o nome que quer para Deus, né? A gente aqui está tratando Deus. Mas podia ser outro nome também. Sim. E, então, de um jeito ou de outro, toda a energia que for roubada, que for tirada do seu lugar, ela vai ter que voltar. De uma forma ou de outra, em algum momento da vida, ela volta para o lugar de origem dela para acontecer o reequilíbrio. Sim, quando nós temos algum comportamento, engraçado é que eles comprovam isso, gente, pelo elétron. Imagine, pelo elétron. Eles comprovam isso pelo elétron. Quando o elétron sai de uma órbita para outra, ele rouba a energia da outra órbita e ele vai ter que devolver, porque ele entra em desequilíbrio. E trazendo isso para nós, né, as criaturas de Deus, quando a gente tem um comportamento ilícito, né, grosseiramente, nós roubamos a energia do universo, né? Nós roubamos a energia do outro. Quando a gente tem um comportamento inadequado no nosso trabalho, na sociedade, no casamento, né? Que prejudica o outro, né? Essa energia, no nível universal, no nível quântico, ela vai ter que ser devolvida. Então, é aquilo que a gente fala. Quem planta, colhe o que planta. É a lei de ação e reação. É a lei da livre escolha. É a lei do livre arbítrio. E é tão interessante, e a natureza é tão interessante, que nós temos esse livre-arbítrio de ter essas más condutas, aprender com elas, com as consequências dela, né, dessas má conduta, e refazer figuramente, devolvendo essa energia que foi roubada
do universo, do equilíbrio do universo. Isso tudo a gente vive no nosso dia a dia. É a lei de ação e reação. É a lei do livre-arbítrio. Eu roubo, entre aspas, né, a energia, que no caso aí é o elétron, mas eu vou ter que devolver. Mais cedo ou mais tarde. É a lei divina. É a lei do cosmos. Muito bonito, né? E assim nós vamos aprendendo um pouquinho de cada vez. Mas o mais engraçado, gente, é que eles, os físicos, né? Eles comprovam isso lá nas partículas. É muito engraçado. Vocês precisam ver eles explicando como é que essa coisa acontece lá no mundo quântico, lá no átomo, né? O negócio vem de lá, vem da essência para cá, né? Sim. Para nós. Ô, Por isso Jacira, que nós somos quânticos. Jacira, Ah. eu não sou ansiosa. Você é ansiosa? Oi? Eu não sou nem um pouco ansiosa. E você é ansiosa? Nossa, misericórdia. Quem não é ansioso, né? Nesse mundo em que a gente vive. A ansiedade, assim como outras questões que a gente traz, como medo, como traumas passados, né? Conflitos do passado, eles podem atrapalhar o colapso da função de ondas? Sim, 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 sim. A condição sine qua non, né? Para esse colapso acontecer é a harmonia. Eu preciso estar em harmonia. Eu preciso estar de bem com a minha essência. Eu preciso estar bem, eu preciso estar em harmonia. Se eu não estiver em harmonia, eu não vou conseguir colapsar essa função de onda de forma alguma. Primeiro que eu entro num processo de ansiedade que eu não tenho paciência de esperar o tempo certo, como eu já falei antes, né? Segundo que eu quero que aconteça da forma como eu penso, sem analisar as possibilidades reais. Então, às vezes, eu planejo um projeto que não está dentro das possibilidades. É como se eu elaborasse uma coisa impossível de acontecer, né? Uma coisa impossível de acontecer, ela não está lá no emaranhamento quântico. É impossível ela estar lá no emaranhamento quântico. Então, esse meu estado de ansiedade, o medo, a incerteza, o meu comportamento inadequado, eu vou dever energia, né? Se eu estiver devendo energia, esse colapso de onda não vai acontecer. É necessário que eu esteja em primeira mão, em primeiro lugar, é uma condição sine qua non. A harmonia. Se eu não estiver em harmonia, uma harmonia significa eu estar bem. Se eu estiver ansioso, eu não estou em harmonia. Se eu tiver com mais intenções, eu não tenho harmonia, né? Se eu tiver com dívida de energia, que são os procedimentos inadequados, né? Eu não estou em harmonia. Então, eu preciso estar em harmonia e eu preciso ter fé, ter certeza. Tudo isso que a gente falou e mais alguma coisa são condições que dificultam esse colapso da função de onda. Muito bom, muito bom. Bom, nós temos muito para estudar sobre a física quântica e também no Evangelho, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, trazer o Evangelho aí para o nosso dia a dia,
vivenciar, praticar os ensinamentos do Cristo, né? Nós temos na internet muitos recursos para pesquisar esse tema que nós trouxemos hoje, né? E lá também vocês vão poder pesquisar sobre o que a Jacira falou, ação e reação, o salto quântico, tudo isso que foi falado aqui tem na internet. Nós esperamos que tenha ajudado em alguma coisa, que tenha esclarecido alguma coisa, né? Que pelo menos plante a sementinha da curiosidade nos corações de vocês, para vocês fazerem como nós estamos fazendo, remexendo tudo aquilo, saindo do nosso conforto, saindo do nosso estado ali em que já estamos acostumadas, né? E buscando mesmo algo novo para a nossa vida, para a nossa prática diária. Jacira, você quer dizer algo mais para a gente encerrar? Sim, nosso tempo já acabou? Está acabando. Temos 5 minutinhos. 5 minutinhos? Dá tempo. Nós vamos, daqui por diante, estudar o mentomagnetismo, né? É um conteúdo muito vasto, complexo, muito agradável de estudar. Ele está dentro de todos esses princípios que a gente falou aqui, que não foram todos, nós não falamos todos os princípios, né? A gente falou só alguns, só dá uma pincelada. O mentomagnetismo, ele está dentro de todos esses processos quânticos, esses princípios quânticos. E nós vamos estudar aqueles 2 livros que a gente mostrou para vocês, que é o que tem de mais prático. É uma Bíblia do mentomagnetismo. E a gente vai começar a estudar. Na próxima live, a gente já vai trazer o primeiro volume, já vamos começar a estudar do início. E essa pincelada que a gente deu é também uma introdução ao mentomagnetismo. Tá bom? Acabou o tempo? Você ainda tem mais 3 minutinhos, se você quiser falar algo. Você tem alguma coisa que eu não falei, Pri? Porque é tanta coisa. Ah, deixa eu falar. Tem muita coisa que nós não falamos, mas se a gente fosse falar, a gente... Deixa eu falar que é muito interessante. O vácuo quântico. O que é o vácuo quântico, né? O vácuo quântico é essa energia universal onde a gente vive no plano material, tá? Então, essas partículas, elas estão lá no mundo quântico, né? Quando elas se sentem sem espaço nesse mundo quântico, elas vêm para esse vácuo, né? Esse vácuo, e aí elas se encontram com outras partículas, elas somem e liberam energia. Por isso que esse universo é composto de energia, é o vácuo quântico, não é o mundo quântico, é o vácuo quântico. Então, são essas partículas que saem do mundo quântico, vêm para o vácuo quântico, que é esse universo, né? Quando uma partícula se junta com a outra, ela libera energia e a partícula some. Então, por isso que a gente tem esse universo de energia, que é chamado o vácuo quântico. Tudo é energia, né? Tudo é energia. Então, já temos aí mais um termo para pesquisar lá, para estudar. Não bastava todos os outros. O livro que ela falou, que nós vamos estudar semana que vem, é esse. Mentomagnetismo e Espiritismo, volume 1, né, Jacira? Se vocês quiserem comprar e ler o livro, vocês vão gostar. Tem umas coisas meio complicadinhas, mas vocês podem, inclusive, perguntar e a gente explica. Porque a gente já estudou e vamos estudar de novo. Eu tento, a Jacira explica, tá, gente? Olha, então, muito obrigada a vocês pela paciência, né? Por ficar aí nos ouvindo. Se alguém quiser comentar, falar alguma coisa, mandar alguma pergunta, pode colocar ali nos comentários que a gente vai responder todo mundo. Esperamos que, de fato, esse vídeo possa contribuir com todos, né?
que faça alguma diferença na vida de vocês, assim como fez muita diferença na nossa vida. Eu desejo a todos uma boa semana. Realmente é um despertar de consciência. Então, uma boa semana para vocês, um beijo no coração. Tchau, Jace, um beijo, fica com Deus. Tchau.